Olá, a ideia desse vídeo é mostrar como a gente pode usar o PMD dentro do contexto do VS Code e no tempo de desenvolvimento de um sistema. Então, antes de começar, a primeira coisa que eu queria mostrar é que eu instalei alguns plugins. Então, se eu vier aqui na lista de plugins do VS Code, vou botar lá @installed. Então, eu tenho alguns plugins. Então, eu vou mostrar primeiro os que eu tenho alguns para Java, tá? Mas o mais importante é esse aqui, Extension Pack, tá? Que eu instalei no meu VS Code e também instalei um plugin para Maven ou Maven, né? Para poder também rodar uns exemplos. Além disso, eu também, obviamente, instalei o plugin para PMD. Então, se eu digitar PMD aqui, então eu tenho meu plugin que é o Apex PMD, que permite então fazer as minhas verificações estáticas. Bom, então eu vou fazer um exemplo, onde a primeira coisa que eu vou fazer é criar um projeto Java. Já vou usar o Maven, tá? Para criar um projeto. Vou procurar um archetype aqui, um projeto já pré-pronto, né? Vou pegar esse aqui mesmo, que é um projeto Java simples. Tá? Eu tenho que dizer a pasta de destino, já está dentro do meu dev. Vou selecionar esse folder, né? Ele vai abrir o terminal aqui para poder colocar o grupo ID, artefato, e vou colocar tudo teste. Apenas porque é um exemplo, né? Tá? E vou entrar aqui dentro do meu teste e vou dar um code, né, para poder abrir para poder abrir o meu projeto. Bom, vou fechar a janela aqui de trás, não me interessa mais, e vou trabalhar aqui com a janela do meu projeto. Tá? Então, se vocês olharem, então uma aplicaçãozinha Java muito simples. E se eu colocar aqui para rodar, vai aparecer esse Hello World aqui no console e tudo certo. Bom, a ideia então é que eu coloque o PMD para analisar a falta dos comentários que eu tenho aqui, tá? Então, por exemplo, uma questão de documentação, né? Então eu posso comentar aqui, botar o Javadoc na classe, botar o Javadoc aqui também no método. Bom, para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é ir no site do PMD. Então eu vou lá para o meu site do PMD. O PMD, como todo verificador estático, ele trabalha por meio de regras. Então, se vocês entrarem aqui na documentação dos usuários, vocês vão ver uma seção aqui chamada Make Rule Sets, como criar o conjunto de regras. Na verdade, o PMD já possui um grande conjunto de regras, tá? Então, se vocês virem aqui nessa parte de referências e regras para Java, por exemplo, apertar aqui no index, vocês vão ver várias seções, né? Vários tipos de regras diferentes. E se vocês dar uma rolada aqui, vocês vão ver que tem um número considerável de regras do PMD. Olha como realmente é grande, tá? Bom, voltando aqui para o meu como criar um conjunto de regras. A primeira coisa é que ele trabalha com esse XML, então os formatos XML. Então eu vou copiar aqui e vou colocar no meu projeto um arquivinho, né, que é o meu conjunto de regras. Tá? Criei aqui o arquivo, coloquei, vou colocar um nome qualquer aqui da descrição dessas regras. Tá? E aqui eu vou começar a definir meu conjunto de regras. Bom, então eu vou voltar aqui para o site do PMD para ver exatamente como é que eu adiciono uma regra. Tá? Então ele já tem aqui, já de cara, como adicionar uma regra. Né? Nesse caso, ele está mostrando como eu adiciono uma regra que chama-se Empty Catch Block. Quando tem um bloco, um trecho de código de try catch, essa regra, por exemplo, ela verifica se a gente deixou o bloco de catch sem algum tipo de tratamento. Tá? Se vocês vierem aqui, só para ter uma ideia, entrar nas regras de Java, tá? Se procurarem o Empty Catch Block, ele está aqui, ó. Tá? Então, nesse caso, eu estou adicionando apenas uma única regra, né? Mas o que a gente pode fazer, além de adicionar essa regra do catch block, eu posso pegar um bloco inteiro, né? Uma seção inteira de regras, tá?
Por exemplo, essa seção de documentação aqui. Eu posso adicionar a seção inteira. E é o que eu vou fazer nesse momento. Eu vou pegar essa regra aqui, essa forma de escrever. Vou colocar aqui. Voltei, né? E aqui onde tem... Vou editar, né? Onde tem essa regra do empty cat blocks. Eu vou então escrever o bloco inteiro, a seção inteira de uma regra de documentação. Então, documentation... Só acertar aqui. Documentation.xml. Bom, o que eu fiz aqui foi então usar o próprio nome daquela seção que estava lá no site, né? Seção de documentação, e adicionar o ponto .xml no final. Porque o PMD trabalha com esses formatos em XML. O que eu vou fazer agora então é configurar o plugin, então, a extensão do PMD para o VS Code para poder executar essa regra naquele meu código em Java. Então, para fazer isso, eu vou entrar aqui nas preferências dos usuários, tá? Vou digitar PMD para chegar na extensão. Primeiro, eu vou indicar, se vocês rolarem um pouquinho aqui mais para baixo, eu vou indicar aonde está o PMD instalado na minha máquina, tá? No meu caso, eu coloquei já ele dentro do dev. Como é que eu fiz para instalar? É basicamente baixar um zip e descompactar no diretório que você quiser, tá? Então, assim, o meu PMD, no meu caso, está aqui, ó, dentro do meu dev. Vou entrar dentro dele, pwd. Então, aqui eu tenho o caminho. Vou apontar esse caminho, então, aqui. A outra coisa que eu tenho que fazer, então, é adicionar essa regra, né? A regra que eu acabei de criar da documentação lá. Então, vou adicionar um item. Tá? Antes disso, eu tenho que pegar aqui o path e colocar aqui. Tá? E aí eu adiciono a minha regra no PMD. Feito isso, eu posso voltar agora para a minha classe em Java, né? E mandar rodar o PMD. Apex. Então, assim, eu posso fazer uma análise no arquivo ou posso fazer no workspace, tá? Eu só tenho um arquivo, então eu vou fazer uma análise aqui no arquivo. E aí ele começa a rodar, já rodou a regra, na verdade, né? Se vocês vierem aqui nos problemas. Então, ele rodou aqui e está dizendo que eu preciso colocar os comentários, né? Os comentários requeridos, tanto aqui na classe, né? É o que ele está dizendo aqui, quanto aqui no método. Tá? Então, se eu colocar um comentário aqui na classe, possivelmente um Javadoc, né? Ele vai apagar. Deixa eu rodar de novo só para ver o que acontece. Tá, olha, então ele tirou um dos problemas que tinha encontrado, né? Então ficou um problema ainda apenas aqui no método main. Então esse foi um exemplo básico de como usar o PMD e o seu plugin, né, o Apex PMD, dentro do contexto do VS Code.